a Deus. Graças a Deus o quê? Ah, graças a Deus a gente chegou. E aí, como foi o seu dia? Como foi a sua semana? O que você fez? Nada? Igual a mim. Então tá bom. Sejam bem-vindos. Lecalix. Bordados. A gente vai o quê? A gente vai ter uma convidada muito importante. Deixa eu acenar pro pessoal aqui. Deixa eu acenar, que eu gosto de acenar. Chama quem? A convidada nem chegou ainda. Hã? Não, Lecalix é ela? Sério? É ela chegou. Oi, convidada, seja bem-vinda. Eu não sabia seu nome de Instagram. Meu Deus, que furo agora. Eu tô vendo ali um olhinho. Nossa, vamos então chamar a nossa convidada. Que micão. Foi um micão mesmo. Tá tudo bem, é assim mesmo. Oh. Se ela o quê? Ela vai entrar. Cadê você? Deixa eu arrumar aqui. Olá! Ô, tudo bem? Desculpa, eu estava olhando aqui. Ah, meu Deus, está tampado. Pronto, destampou. Vai sair lá para todo mundo. Oi, Ju. Oi, Alana. Oi. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com vocês? Ah, tudo bem com a gente também. Você viu que fora eu dei? Eu? Não. O meu nome é código aí, relaxa. Eu entendo. Eu entendo não ter reconhecido, a falta de reconhecimento. Não se preocupe, eu fiquei triste, não. Prazer estar aqui com vocês. Um pouco nervosa, porque conversar com vocês, eu penso, mas conversar com vocês, um monte de gente assistindo. Ai, meu Deus. Nunca fiz isso. Tá tudo bem? É tão bom falar com vocês de novo. É a primeira vez, né? Então se acalme, fique tranquila. Sempre, sempre a primeira vez. A primeira vez é marcante e eu tenho certeza que vou guardar isso no coração. Ah, que lindo! Você ouviu o que ela falou, Junão? O que foi que ela falou? Que vai guardar no coração. Ah, tá. Ah, que você estava falando ao mesmo tempo dela. Achei que você não estava ouvindo. Se apresenta. Claro. Olá para todo mundo. Sou a Alessandra Félix. Moro em Brasília. Congrego na Assembleia de Deus, do Riacho Fundo, a igreja em que minha família tem dirigido. Pertence ao Ministério de Madureira. Bom, eu sou professora de idiomas. Atualmente estou trabalhando com crianças, mas também trabalho com adultos, no ensino de língua inglesa, espanhola e português também.
Ah, o que mais? Ah, na área eclesiástica. Ah, fala. Fala. Líder da mocidade. Na área, na área eclesiástica, fui consagrada a missionária e atualmente lidero a mocidade do Riacho Fundo 1 e tem sido uma bênção na minha vida. Que bom! Ah, também acho muito bom. A responsabilidade é grande, mas tem sido gratificante. Tem alguém emocionado aqui. Mas é difícil não ficar emocionada, porque nós nos conhecemos na mocidade, né, Júnior? Nós nos conhecemos na mocidade há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Não vamos falar tantos anos, mas muito tempo. Você cantou comigo. Cantava o coral da mocidade. Era bênção. Foram bons tempos, eu não posso negar. Nós tivemos tempos. Eu tenho boas memórias do tempo da mocidade. Cantando, fazendo parte lá das festas, do Congresso da Mocidade, a TGC. Foi um período bom. Quando nós tivemos lá. Você me levava para casa. Para mim era um prazer. Quando eu tirei a carteira, eu lembro que antes de eu tirar a carteira, eu tirei a carteira, sim. Eu tirei a carteira logo que eu fiz 18 anos, né? Então demorei um pouquinho. Cheguei aqui em Brasília, porque eu não sou de Brasília. Eu moro em Brasília tem um tempo já. Tem bastante tempo. Então, tem bastante tempo. Aí eu tirei a carteira aqui. E eu lembro que uma das coisas que eu sentia vontade de fazer depois que tirasse a carteira é levar o Júlio em casa. Isso realmente, assim, era um dos desejos que eu tinha. E eu, quando perguntavam quem pode levar o Júnior em casa, eu prontamente eu podendo, claro, né, tendo condições, eu prontamente me colocava à disposição. E para mim era uma alegria poder levá-lo em casa. Para mim era uma honra, um privilégio de fazer isso. Era uma coisa que eu tinha desejo de verdade. E aí eu tirei a carteira e fiz isso. Eu ficava tão feliz de poder fazer. Eu fico feliz. Eu também fico. As minhas memórias em relação a isso eram muito boas. Ele quer saber, pediu para você falar para todos nós. Ai, meu Deus. Como que foi o seu encontro? Como que foi o seu encontro com o Senhor Jesus? Bom, na verdade, eu nasci no Evangelho, né? Eu fui apresentada em Cuiabá pelo saudoso pastor Sebastião, que acabou de falecer este mês. Ele que me apresentou em Cuiabá, na Assembleia de Deus lá. Meus pais estavam morando em Cuiabá por causa do trabalho do meu pai. Então eu fui criada, né, no lar evangélico. Então o meu pai e minha mãe me ensinaram os caminhos do Senhor. O meu pai trabalhava, então quem ficava cuidando da gente o tempo todo era minha mãe, né? Então meu pai nos ensinava, minha mãe nos ensinava com muito mais intensidade, porque ela estava muito mais tempo com a gente, né? E uma das coisas que ela fazia para nos ensinar a palavra de Deus, para que a gente no futuro escolhêssemos o Senhor, né? Porque na frente, é lá quando você está na adolescência que você vai escolher se quer Senhor ou não, né? Então uma das coisas que ela fazia, que eu acho assim que foi primordial, foi me levar para a escola dominical, mesmo quando eu não queria.
Porque criança e adolescente quer, né? Aí eu não queria ir pra escola dominical. Assim, puxa vida, eu tava acordando cedo todo dia e ainda acordar no domingo. Aí eu falei assim, não, todo mundo pra escola dominical. E isso foi despertando em mim ah, um desejo e uma curiosidade sobre a Bíblia. Eu gostava de tudo que tinha a ver com a igreja, né? A minha fé quando criança era grande, mas assim, o meu desejo de conhecer mais a Deus aconteceu através da escola dominical. E aí eu comecei a prestar atenção nos cultos, porque quando criança a gente não presta atenção nos cultos, né? E eu ia guardando. Não, é difícil prestar atenção nos cultos, principalmente porque quando eu era criança não tinha salinha de criança, né? Isso é uma coisa bem moderna. E então, assim, comecei a prestar atenção nos cultos. Tinha algumas palavras por causa da minha idade, né? Da minha ainda ausência de conhecimento, né? Que eu não conseguia compreender e perguntava para meus pais. Mas uma coisa que entrou no meu coração, assim, com muita facilidade, foi algo que até hoje me norteia, é o desejo de agradar a Deus em tudo que eu faço. E procurar não decepcionar minha família. Sempre foram focos quando eu era criança. E aí, quando a gente chega na adolescência, a gente passa por aqueles momentos em que você se vê em situações em que você tem que escolher entre a família, entre o que a sua família ensina e o que os teus amigos ensinam, né? Em que teus amigos falam que é legal e que a tua família fala que é legal. E aí, foi nesse período, né? Para ser sincera, foi nesse período que eu me batizei. E eu queria me batizar nas águas consciente de que eu nunca ia deixar Jesus. Então, eu não aceitava se batizar, entrar nas águas, assim, me batizar obrigada. E meus pais nunca me obrigaram. Então, eu lembro que eu estava vivendo essa fase da adolescência, assim, entre observar o comportamento dos amigos, aquilo que parecia legal, mas lembrando do ensinamento dos meus pais, o que era bom, o que era certo e o que era biblicamente correto, né? Certo pra gente. E foi nesse período que aí eu orei, Deus permitiu, Deus me alcançou, né? Eu digo assim que Deus me alcançou no batismo do Espírito Santo. Eu senti a presença de Deus no batismo do Espírito Santo. Eu estava com 16 anos quando aconteceu isso. E eu orei ao Senhor e senti desejo, né, de me batizar nas águas. Então, assim, eu acho que, no meu caso, o momento que foi mais marcante para minha decisão, assim, apesar de ser filha de crente, que foi decisivo para mim, foi quando eu decidi batizar nas águas. Porque eu tinha consciência do que eu queria. E eu falei assim, Senhor, eu lembro que eu falei assim pro Senhor, Senhor, eu tô me batizando, mas eu tô me batizando porque eu não quero nunca mais te deixar. Então, se de repente, por algum momento, em algum momento da minha vida, surgir algum tipo de situação que me queira desviar dos seus caminhos, fale comigo antes. E aí me batizei. Então, desde então, é assim que Deus tem me cuidado, né? Na hora que alguma coisa que possa vir e tentar me tirar do alvo, né? Que é Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e fala, cuidado. Então, eu posso dizer que foi com os 16 anos que eu tomei a decisão de continuar nos caminhos que eu tinha sido ensinada. Respondi? Que lindo! Respondeu? Como que você vê os tempos de agora? De maneira geral ou na parte cristã, assim, na nossa área cristã? Geral. Bom, biblicamente eu consigo enxergar isso como sinais, né, do tempo, né, de que Jesus está voltando. As coisas que estão acontecendo. Então, de uma maneira geral, não me assusta. Existem momentos que a gente fica assim um pouco preocupada, né, o que é normal, porque eu não sou super mulher, né, não sou Mulher Maravilha. Mas, de maneira geral, eu consigo ver
a mão de Deus no controle de tudo, apesar de parecer que as coisas estão descontroladas. E em relação à igreja, assim, ao povo de Deus, eu vejo que essa situação que nós estamos vivendo hoje é um despertamento. Eu vejo como um despertamento da igreja para as coisas sérias do Senhor, porque tem muito crente. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que ser crente ficou assim meio moda, né? E aí eu vejo que isso é um momento da pessoa se despertar, se ela realmente quer servir ao Senhor, se a fidelidade, o amor dela e a confiança, né, dela no Senhor é realmente forte, né? É realmente grande, a ponto de conseguir passar por essa ventania e saber que no final há uma brisa, né, nos esperando. Então é mais ou menos isso. Então eu vejo que é a mão de Deus, não me assusta não, e vejo que são sinais do tempo do Senhor Jesus voltar. Agora ser crente virou moda. Todo mundo é crente. Todo mundo. Assim, eu vejo assim que tem aqueles que são realmente cristãos, né? E tem alguns que são adeptos, né? Dos hinos, adeptos de uma palavra bem legal, que gosta, né? Mas que não tem um compromisso. É mais ou menos assim. Isso pode ser com pessoas que nunca aceitaram Jesus e gostam, e pode ser com pessoas que estão dentro da igreja, mas que ainda não têm um compromisso realmente firmado. Mas eu sei que tem muito crente. Mas é nessa prova de fogo, né, que nós estamos vivendo, que nós vamos ver se a pessoa realmente é alicerçada ou não. Porque eu entendo, né, que o crente, quando ele se mostra dependente do Senhor na hora da luta. E aí, quando ele passa pela luta, é a hora que ele mostra que Deus é realmente o dono da vida dele. Então, é mais ou menos assim que eu vejo as coisas. Então, eu olho essa situação como uma forma de fortalecer fé e passar alguns metais na fornalha, assim, no fogo, né? Para verificar a pureza desses metais. Como que você vê as músicas evangélicas de hoje, que não falam quase nada de Deus? Bom, eu confesso, para ser bem sincera, que eu escuto muito pouco música. Quando eu participava mais ativamente do coral, agora eu estou voltando porque eu estou na liderança da mocidade, né? Mas eu confesso que eu escuto poucos hinos atuais. Quando eu começo a fazer alguma coisa, quero escutar algum hino, eu escuto de grupos, cantores antigos. Porque são que me marcaram a minha adolescência, a minha juventude, a minha infância, a minha fase adulta inicial, assim, né? Não estou dizendo que não tenha hinos, eu não sei te dizer, porque os hinos hoje são poucos que eu escuto que fazem a diferença. Aí é um problema, né? Porque às vezes eu fico analisando a letra, o que eu acho assim, que todo mundo tem que fazer, né? Analisar a letra. Aí eu olho assim, não tá batendo muito com a coisa que a Bíblia está dizendo, é algo muito repetitivo. E assim, eu fico muito, muito preocupada no sentido assim, dos hinos hoje não terem o alicerce bíblico, né? Assim, do pouco que eu ouço. Porque eu tô dizendo, eu escuto pouco. Quando eu escuto,
quando eu escuto assim, poucos hinos que realmente mexem com você no sentido espiritual, que são ungidos. Vou falar a palavra, é ungido. Hoje eu vejo poucos hinos ungidos. Aquele que você sente a presença do Senhor e que Deus fala contigo de uma maneira assim, Senhor, eu vejo, e você vê a Bíblia sendo falada, não no sentido assim, eu tenho que contar a história da Bíblia, não, princípios bíblicos ali, né? Tô falando de princípios bíblicos, tô falando de valores bíblicos. Não necessariamente tem que cantar hino de algum personagem que tá ali relatado na história bíblica, né? Não tô falando disso, eu tô falando de princípios, né? De valores cristãos. Então Hoje eu vejo pouco, por isso que eu nem escuto. Então, assim, eu sei que tem um monte. É bom, eu vou escutando. Aí eu, aí eu volto. Aí eu vou escutar os outros antigos. Aí. Mas assim, pode ser não sei, eu espero que não seja um preconceito mesmo, mas eu faço uma análise, né? A sensação que eu tenho é que as pessoas querem fama pelo hino, e não é isso, né? O papel do adorador, independente se é cantor, se é alguém que trabalha na igreja, se é alguém que prega, é exaltar a Deus. É exaltar o nosso Senhor. Se Ele está fazendo isso, então a presença do Senhor é marcante naquilo que Ele faz. E a gente sente. Quem busca a presença do Senhor, sente. E se não tem unção, então realmente está faltando muita coisa, né? Faltando muita coisa, né? Como foi você fazer parte de uma mocidade e agora se tornar líder da mocidade? Menino, olha, eu vejo um ciclo, né? Mas acredite que aprendi muito nesse período de mocidade, porque foi o primeiro grupo de mocidade que eu entrei. Quando eu cheguei aos 18 anos e podia passar para a mocidade lá na cidade onde eu morava, eu não cheguei a entrar. Aí logo Deus permitiu que eu mudasse de igreja, e aí eu fui para outra igreja e não tinha esse tipo de coisa, né? Não tinha grupos. Quando eu vim para Brasília, Deus me orientou aí para L2. E lá eu lembro que a Maria, não sei se você lembra da Maria, você lembra da Maria? Então, foi ela que nos. Eita glória! Eita glória, essa mesmo. Então, ela nos incentivou, né? A mim e as minhas irmãs, né? A minha irmã e uma amiga que para mim é também como irmã, a ficarmos lá, né? Na L2 e entrar no coral. E o coral era pequeno quando a gente entrou, né? E foi assim muito bom. E eu fui olhando a liderança da época, que era a liderança do Lobo Júnior, não sei se você lembra. Deve lembrar, né? Deus E assim, eu vejo bons exemplos, né? Eu sou muito. Parece que não, mas depois que eu fiquei adulto, fiquei mais observadora. E aí fui observando, e tem muita coisa daquela época que eu ainda tenho como referência daquela época, né? Então, assim, para mim está sendo uma honra. São situações diferentes, são pessoas diferentes, são lugares diferentes, né? São realidades diferentes, porque a igreja onde eu estou não é a mesma realidade da L2, mas está sendo, assim, uma experiência muito gratificante. E pode ter certeza que, no meu caso, eu observei bem a nossa liderança daquela época e Deus tem me ajudado, né, a, a coordenar essa mocidade. Tem sido bom, mas é uma experiência nova.
Outro dia eu liguei para mulher. Mulher de quem? Ah, tá. Outro dia eu liguei para a mulher do maestro. Do Delmiro? Faz tanto tempo que eu não falo com ele. Ele. Andréia, né? Faz muito tempo que eu não falo com ele. Ele tá no Rio. Sim, sim. Isso eu já sabia, que ele tinha se transferido para o Rio, imaginava que ele estava lá ainda. Era bom na época da gente. É, Ele deu muito apoio. deu, ele era uma benção. Eu não posso reclamar da nossa liderança daquela época, não. A verdade é que foi assim, foi uma experiência muito boa, em todos os sentidos, né? Eu guardo muito as fases que Deus me permite viver, né? Que Deus me permitiu viver dentro da igreja. Não tanto a minha infância, porque eu lembro muito pouco da minha infância, me lembro mais brincando. Ia para fora da igreja, ia brincar, me lembro dessa parte. Mas a minha adolescência, a liderança da minha adolescência em Minas Gerais, marcou muito o meu coração. A liderança da mocidade daqui na L2 marcou muito o meu coração. Então, são experiências que eu guardo aqui dentro do meu coração para poder usar, né, na minha vida também como cristã, mas também no meu dia a dia, porque a gente aprende, a gente cresce, né? A convivência, o relacionamento faz com que a gente cresça. Então, cresci muito. Eu gostei muito. E em muitas cidades. Porque a gente foi em muitas cidades com coral. Sim. Eu viajei, a gente foi para alguns lugares, né? Não posso dizer que eu viajei em todas as viagens que teve, né? Todas as saídas da igreja. Eu não consegui sair em todas por causa do próprio trabalho, mas assim, foram coisas boas. Eu lembro do Rio, que foi uma experiência abençoada, muito abençoada. Lembro dos lugares que nós fomos aqui mesmo, perto de Brasília. Você não tá aqui mais em Brasília, né? Mas aqui perto de Brasília. Você tá onde, não? Itabuna, Bahia. Itabuna. Os baianos são uma benção. Gosto muito de Bahia. Que? Conta pra nós qual foi o maior milagre que você já viveu até aqui. Todo dia a gente vive milagre, né? Mas falando da minha vida pessoal, Deus me livrou de um acidente de carro, né? Tem alguns anos atrás, eu estava indo trabalhar, estava uma correria doida, e eu precisava ir para o quartel. Na época eu servia o exército, e eu tinha horário, porque eu ia fazer uma apresentação lá, eu era porta-bandeira. Foi uma época tão boa. E aí, não, pode explicar, porta-bandeira no exército é aquela que leva a bandeira do Brasil, tá? Então eu levava a bandeira do Brasil. Não confundi achando que é escola de samba, não. Não tem escola de samba no exército. Agora ver você lá. Não é isso, gente, não é isso. Então eu levava a bandeira, eu levava a bandeira em solenidades que existiam no exército. E lá no colégio eu era responsável, fiquei responsável acho que por uns 2 anos, de levar a bandeira. E nesse dia tinha uma solenidade
e que eu tinha que estar presente, né? E por alguma razão, eu não me lembro qual, eu estava indo para o trabalho e, eu não sei se eu estava atrasada, eu acho que eu não estava atrasada, não, estava ficando no horário, mas eu estava indo para o trabalho e tem um lugar aqui perto, não é tão longe, que tem uma rotatória, ela é um pouco esquisita, a rotatória, ela é um pouco esquisita, e faz com que você diminua a velocidade, né? Então eu estava abaixo da velocidade da pista, mas não o suficiente para poder fazer a curva, porque do jeito que eu estava, que era menos de 60 quilômetros por hora, né, para você passar. Aí eu ia passar pela curva quando eu vi um carro que estava do meu lado desaparecer. Quando esse carro que estava do meu lado desapareceu, ele foi para um ponto cego meu. E isso me deixou assim um pouco desconcertada. Na hora que eu fui passar a rotatória, eu acabei rodando com o carro. Porque o fato de eu não vê-lo, né, me deixou assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu não sabia se eu podia ir para a direita, o que eu ia fazer? Porque ele sumiu ele estava do meu lado e de repente sumiu. E aí eu rodei com o carro. Eu rodei com o carro, eu lembro assim, eu lembro de ouvir a voz do meu pai, do meu irmão, falou assim, se acontecer alguma coisa com o carro, você não segura o volante. Não aperta freio, se o carro rodar, você não faz nada. Solta o volante porque ele vai rodar e vai parar sozinho. Soltei o volante e só vi o carro fazendo isso, né? E eu subi na calçada. Depois que eu passei a rotatória, logo que eu passei a rotatória, eu rodei com o carro. Eu perdi o controle do carro. E subi na calçada. E eu subi de ré, né? E o carro parou. Eu lembro que eu olhei aquela situação assim, e eu lembro do meu coração muito acelerado, e depois que eu vi que o carro parou, eu agradeci a Deus, mas eu tava assim, em choque. E aí esse cara que tinha desaparecido, apareceu. Parou o carro e bateu na porta e falou assim, você tá bem? Na hora que ele falou que eu... Porque aí caiu a ficha, né? Aí na hora que ele falou assim, você está bem? Eu abri a porta, eu baixei a janela, não me lembro, e virei pra ele e comecei a chorar. Chorava porque eu tava nervosa, né? E eu falei, eu tô bem, mas ele me via nervosa. E aí, como o carro tava para ser vendido, ele aproveitou e viu o telefone dos meus pais na, na, na placa de vende-se, né, do carro, e ligou pro meu pai e minha mãe vieram com o meu irmão. Desespero só. Vieram os três para ver como que eu tava. E eu tava assim, tremendo. E aí ele ficou comigo, esse rapaz que tinha desaparecido, ficou comigo ali até meus pais chegarem. E eu vi a mão do Senhor me guardando ali. Toda vez que Deus falava assim para mim, que estava me guardando, eu nunca vi nada tão sério assim acontecer. Mas eu sabia que Deus estava me guardando, mas naquele dia eu vi a mão de Deus me segurando para ninguém me acertar, porque o horário que eu passava, né? O horário que eu passava ali com o carro era um horário que muitos carros passavam. E Deus não permitiu que nenhum outro carro passasse, além desse que tinha desaparecido das minhas vistas. E aí Deus me guardou. Foi uma sexta-feira, naquela mesma noite eu ia para o retiro da mocidade. E aí eu vi o quanto Deus, ele foi misericordioso comigo. Existem muitas outras, mas essa é muito marcante, assim, para mim, né? Deus ter me guardado. Podia ter sido sério, podia ter sido fatal. E nada aconteceu, nem com o carro, nem comigo, ninguém, nem com o moço, nem com ninguém. Tá tudo bem, na paz de Deus, porque Deus passou comigo pela tempestade e não deixou que nada, né? Deus é muito bom. Perguntando se eu quero fazer uma pergunta. Ah, tá. Isso é raro acontecer. Oh. Ficou sem som, Júnior. Pode falar. Você consegue nos escutar? Perfeitamente. A gente não consegue te escutar. Não consegue? Ai, gente. Oh, meu Deus. Tô falando. Agora consegue, peraí. Ah, conseguiu?
É porque a gente recebeu uma chamada aqui Ah, tá. e acabou atrapalhando um pouco. Desculpa. É que parece engraçado, mas toda vez que a gente vai fazer uma live, sempre tem alguém que quer falar com o Junoca. Ele é um cara super requisitado. Ah, mas ele é uma benção. Eu gosto muito dele. De você, né? Gosto mesmo. Ai, que lindo. Eu gosto de você. Ah, é tão legal. Eu vou tentar chegar um pouquinho pra cá pra gente escutar melhor, tá? Tá bom, mas eu tô falando baixo, quem tá me ouvindo? Agora diminuiu bastante mesmo o som. Ah, então tá bom. Ah, meu Deus. Mas a gente não vai encerrar essa live ainda temos 20 minutos. Eu falo alto, eu coloco fone. Tá. Como que é ser missionária fora do ambiente eclesiástico, ou seja, na vida? Você falou que é professora, que cuida de crianças. Assim, como é ser missionária nesses outros ambientes, em ambientes comuns do dia a dia? Bom, para ser muito sincera com você, eu não sinto esse peso do dia a dia. Porque, deixa eu explicar a situação. Eu entendo que missionária é alguém que faz missão. Então, a pessoa que é missionária, ela está fazendo missão ou dentro do país ou fora do país. É assim que eu vejo missionário. E aí eu sinto essa falta, né, de fazer alguma coisa nesse sentido também. Mas existe tempo para Deus para todas as coisas. Mas no meu caso, em especial, o título, ele é importante porque é uma realidade física. Não sei se você consegue entender. A realidade física é a nossa realidade aqui, mas a realidade espiritual, ela é muito mais intensa. Então, deixa eu contar só uma historinha. É bem simples. Meus pais, ainda recém-casados, eles estavam um pouco tempo de casado e minha mãe viajou para o Rio. E lá no Rio, eles estavam em Cuiabá, né? E lá no Rio, a minha mãe tinha tomado uma decisão, estava na mente dela, e Deus achou, através de uma profeta, né? Uma profetisa, através de uma irmã, falou assim: eu quero falar contigo. E lá, ela falou assim: você tem uma bebê aí que vai ser minha missionária. Isso, minha mãe não tinha nem noção que estava grávida. Ela não tinha. Minha mãe não tinha noção que estava grávida. Aí falou assim: é minha missionária. A história que minha mãe conta é mais bonita, porque foi ela que ouviu, né? E a minha mãe voltou para Cuiabá e fez o teste. Não saía que ela estava grávida, em nenhum momento. Não saía. Mas Deus tinha falado para ela: é minha, você tem uma menina e vai ser missionária. E eu lembro que ela falando, né, contando a história, ela falou que só foi saber que realmente confirmar a gravidez depois de um mês. Então, já tinha passado muito tempo que ela tinha recebido a notícia e tudo dando negativo. Só veio dar positivo depois que ela estava com um mês de gravidez. E o interessante é que, com 7 meses mais ou menos, a minha mãe ela conta isso, que tem a ver com a gravidez. Minha mãe recebeu a visita de uma vizinha, e essa vizinha, ela tocou na barriga da minha mãe. E na hora que ela tocou, saiu, falou alguma coisa lá com ela, desejando, que assim, 7 meses, 8 meses, eu tava já perto para nascer, né? Tocou, minha mãe estava sozinha, porque o trabalho do meu pai exigia que ele ficasse muito tempo fora de casa, então ela estava sozinha, tocou na barriga dela e saiu. Depois de ter falado alguma coisa, saiu. Quando a mulher saiu, na hora que ela saiu, minha mãe disse que eu, que estava já encaixada, para poder, né, já entrar, né, já tá passando os meses finais, ela disse que eu mudei de posição e que a barriga dela acabou ficando quadrada. E ela ali começou a passar mal, e ela começou a sentir que ia morrer. E ela pedindo misericórdia ao Senhor, não tinha como telefonar, porque não tinha telefone naquela época, ela não tinha telefone em casa, ela estava num lugar um pouco distante, não tinha socorro. A vizinha que tinha feito isso
como é que ela pediu socorro pra vizinha que fez isso, né? E ela só tinha essa vizinha, então assim, não tinha como. E ela pediu ao Senhor para ter misericórdia. E aí bateu uma moça, uma senhora na porta, e falou assim: Deus me mandou vir aqui para orar por você e pela sua bebê. E ela orou pela minha mãe e por mim. E depois que ela saiu, a minha mãe foi seguir essa irmã para verificar para onde que ela iria, porque da onde que ela veio, né? Ela bateu na porta do nada e da onde ela estava indo. A minha mãe disse que quando viu ela indo para a esquina, ela desapareceu. A minha mãe entendeu naquele momento que era um anjo. Quando aconteceu isso, dela desaparecer, eu voltei pro lugar. Ela escutou eu voltando pro lugar. E então, aí minha mãe viu que estava tendo esse ataque, né? E eu lembro que desde pequena, minha avó, minha mãe, meu pai sempre falaram assim: você é uma missionária de Deus, você é uma missionária. Então, na minha cabeça, eu sempre fui missionária, não por causa do título. E eu lembro que na minha adolescência eu queria saber o que queria ser missionária. Aí minha mãe dizia, né? Minha mãe, meu pai, minha filha, missionário, tem tantos missionários. Tem missionário que faz missão no exterior, tem missionário que faz missão aqui, tem missionário que abençoa financeiramente missionários, porque é uma forma de ser missionário também. E ela foi falando disso, né? E Deus sabe dos meus desejos. Eu sei que a hora certa que Deus tiver que desvendar o mistério dele comigo, vai desvendar. E quando foi em 2016, eu fui indicada para ser missionária e aceitaram a minha indicação. Eu nem acreditei. Eu falei: ô Jesus, eu não esperava ser indicada e fui. E aí eu lembro que eu falei assim, depois que eu fui consagrada, né? Eu falei: Senhor, será que isso mesmo veio do Senhor? Porque eu já sou missionária, eu sinto que eu sou missionária de coração, porque o Senhor já me chamou para isso, né? Eu sei disso, porque o Senhor já falou para mim. Mas será que o Senhor tem isso mesmo com o título? E aí eu lembro que alguém se levantou, era um servo de Deus, eu estava falando isso só na mente, né, com o Senhor. Ele levantou assim: fui eu que te coloquei esse título, fui eu que te indiquei. Então, assim, eu vou te usar. Então, eu sei que há um tempo para todas as coisas, né? Eu sei que, como cristã, o meu papel é testemunhar o reino de Deus, dentro e fora, dentro da igreja e fora da igreja. E eu já fazia isso antes de ter título. Então, assim, não pesa para mim. É mais ou menos essa história. A hora que Deus quiser que o plano dele se realize da forma que ele falou para minha mãe lá, que só ela e Deus sabe o que é, vai se realizar. Então, eu espero que quando acontecer isso, a gente converse de novo e fale assim: olha só, olha o que Deus está fazendo. Mas para mim não muda o testemunho, e como embaixadora, né? Como todos nós somos embaixadores de Cristo, nós temos que dar um bom testemunho e falar de Jesus, e Deus tem me usado onde eu tenho trabalhado, onde eu trabalhei, onde eu tenho ido. Então, assim, do jeito que Ele me usa, eu estou satisfeita, é óbvio. Estou feliz demais. Amém. Gente, me desculpa, minha resposta é tão longa, me perdoa. É que, esse negócio de contexto. Não, perfeito, contextualizou, ótimo. O professor faz isso. Faz isso mesmo. Perfeito, todo mundo com certeza entendeu. Então tá bom. Fica tranquila. Eu posso falar. Eu posso falar por que você foi ordenada? Pode, claro que pode. O homem precisa da ordenação, não você. As pessoas precisam acreditar pela ordenação. Infelizmente, não existe. Eu sou missionário, mas nem todo mundo acredita. Uhum.
Eu já era antes. Antes de me ordenarem como missionária. É isso que você falou, já nasce no coração. Essa missão de levar o reino de Deus às pessoas. As boas novas é uma coisa que nasce no coração, né? Mas aí... Para o ser humano é necessário. Não que eu ache errado, não. Assim, não estou dizendo. Não vejo isso como algo errado. Eu estou dizendo que, no meu caso, eu vi que Deus estava querendo colocar isso como algo visível, humanamente falando. Eu vi. Porque para mim, era algo para mim tão... E eu nunca imaginei ser ordenada. Fui ordenada porque Deus assim o quis. De uma maneira que eu nunca imaginei. Então, assim, realmente, tem muita gente que só vai entender e vai reconhecer através do título. Porque tem muita gente que engana, né? A verdade é essa. Nós temos que ser sinceros. Tem pessoas que não têm título e usam o título para enganar, e tem outros que têm o título e enganam. Então, a verdade é que é o que a Bíblia diz. Que nós vamos conhecer quem é a pessoa pelo que ela faz, pelo fruto dela. Nós conhecemos a árvore pelo fruto. Então, quando você faz aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, você com certeza vai trazer frutos dignos, né? Frutos abençoados e abençoadores. E as pessoas verão Deus na sua vida, independente de você ter título ou não. Mas o título abre portas. Então eu sei que na hora certa Deus vai fazer uso desse título porque Ele tem plano. Então eu tô calma em relação a isso. Amém, né? Ele disse que a palavra agora é sua, que você pode falar. Ai, que benção. Eu tava tão preocupada assim. Falei, Senhor, o que eu vou falar, né? Mas eu gostaria de falar, assim, eu não vou nem contar testemunho. Eu vou contar um testemunho. Não ia contar, mas eu vou contar. Essa semana a gente estava, a mocidade, nós escolhemos estudar um livro, né? Escolhemos a carta de Tiago e foi uma benção. E eu olhando para a minha vida hoje, eu vejo o quanto Deus ele é misericordioso. Comigo, com aqueles que o buscam e que têm procurado fazer a vontade dele, né? Mas eu lembro que na minha adolescência, quando eu escutava testemunhos, porque eu sou encantada com testemunho. Acho a coisa mais linda alguém contar o testemunho do que Deus fez na vida dela. E eu ficava encantada quando eu via testemunhos de coisas sobrenaturais que Deus fazia na vida do outro. Sabe? De transformação, de mudança. Eu era assim e Deus me transformou, fez isso comigo. Sabe, tipo o que aconteceu com Saulo e virou Paulo, sabe? Esse tipo de coisa assim. Eu era desse jeito, eu fazia esse tipo de coisa. Então, eu achava fantástico quando Deus salvava, alcançava, né, corações de bandidos, de drogados, de prostitutas, de homossexuais, de todos os tipos de pessoas que encontravam em Jesus um significado maior para viver, né? Um significado maior para ter um relacionamento diferenciado. Porque as pessoas que vivem hoje, sabe, não posso dizer, as pessoas que estão no mundo, elas têm os seus referenciais que consideram importantes. E eu ficava muito feliz quando essas pessoas falavam que encontraram referencial de vida através de Jesus. Mas eu lembro que eu pensava, e olha que incrível, né? Eu pensava assim, puxa Deus, histórias tão bonitas, histórias tão intensas de teu poder, da tua graça, mas isso acontece com quem era do mundo e aceita Jesus. Será que para eu ter uma história tão legal assim, para ter momentos assim tão miraculosos com o Senhor, eu vou ter que ir para o mundo para depois voltar? Eu pensava assim, sabe? Será que só tem testemunhos legais, bonitos, sabe, do seu sobrenatural
quando a pessoa aceita Jesus, e não como uma pessoa nasce no Evangelho, eu ficava pensando, né? E recentemente, assim, eu parei para lembrar, assim, como posso dizer, para refletir sobre essas perguntas que eu fazia na minha adolescência. Que eu achava que as histórias mais bonitas eram daqueles que aceitavam Jesus, né? Depois de viver as loucuras do mundo. E hoje eu vejo que cada história tem o seu significado e tem o seu valor. E aquele que nasce no Evangelho e que cresce e continua servindo o Senhor, apesar de todos os convites, também tem um testemunho bonito. Porque é um testemunho de resistência, um testemunho de perseverança, um testemunho de que, apesar de tudo, pode dizer não. Apesar dos erros que pode cometer, você não precisa vivenciar. E eu escutei, foi uma pessoa famosa, nem crente é. Isso me fez lembrar uma coisa, ela falou uma coisa, essa pessoa, é um cantor. Ele falou uma coisa que eu achei assim, muito interessante. Ele estava num restaurante muito chique e ele, apesar de ter muito dinheiro, ele não é tão chique assim, né? E aí ele falou assim, existem mundos que precisam estar desconhecidos. E aí eu vi quanto essa frase foi muito cheia de significados. E é verdade, no caso de crentes, a gente escolhe o mundo que a gente quer conhecer. E nem todo mundo que existe aí, nem todos os mundos que aparecem na nossa frente, é necessário conhecer. Eu não preciso conhecer o mundo, as suas loucuras, eu não preciso conhecer a fama, eu não preciso conhecer a riqueza, o poder, não preciso reconhecer o mundo da droga, o mundo da prostituição, para poder saber que Deus é a minha melhor escolha. Eu não preciso conhecer isso. Saber que eles existem, que pode ser para a destruição de qualquer pessoa que entra nesse tipo de vida, já me basta. Eu não preciso entrar, eu não preciso conhecer. Então, assim, eu achei interessante essa frase e me fez entender que tem mundo que eu não precisava conhecer. Por isso que Deus nunca permitiu que eu conhecesse, porque eu não preciso. Então, quando você é crente, e aí eu vejo que tem muito, e me dá uma tristeza, né? Ver muito crente, filho de crente, que de repente deixa Cristo para conhecer as loucuras que o mundo pode oferecer, que são, sim, provavelmente, e devem ser, não posso dizer porque eu não tenho essa experiência, mas devem ser fascinantes, porque senão não iriam, mas são tão escravocratas e tão, assim, danosas. Porque se não fossem danosas, a vida deles não seria... A gente vai vendo que a vida deles vai tornando uma situação assim, desesperadora, né? Pelo menos das pessoas que eu conheço. E aí, eu fico assim, vendo que como cristã, eu posso dizer o que esse menino disse, né? A gente não precisa conhecer os mundos que estão aí. A gente não precisa conhecer outros mundos. A gente não precisa. Eu sei que a escolha é nossa, mas a gente não precisa. E essa carta de Tiago, parece que não tem nada a ver, né? Mas eu vejo que tem tudo a ver com isso. A carta de Tiago nos ensina esse tipo de coisa, né? Nos ensina a olhar para Cristo. Nos ensina a perceber que o dom perfeito vem dele, que as coisas que ele faz são boas, que nossa postura tem que ser uma postura diferenciada, porque nós escolhemos esse mundo. O mundo de ser cristão, o mundo reino de Deus. Nós escolhemos o reino de Deus. Então, assim, eu queria só compartilhar isso, porque hoje eu não penso desse jeito, que eu tenho que ir para o mundo para poder vivenciar coisas incríveis com Cristo. Eu não preciso. Eu tenho que viver o mundo para poder ter a misericórdia de Deus me alcançando e falar assim, eu voltei para Cristo. Não precisa. Você não precisa viver isso. Você não precisa viver o que o mundo oferece, né? Não precisa. Estou dizendo isso. Se quiser, mas não precisa. Tem mundos que você não precisa conhecer. Sabe? E Deus é isso que ele está querendo dizer. Então, assim, nesse caso da carta de Tiago, ele nos ensina como ser crente, a como viver de maneira que a gente não precisa se preocupar com o mundo, não precisa
querer descobrir as façanhas que o mundo ele oferece, né? As portas, as sobremesas, os alimentos que ele nos dá como opção de vida, né? Então, é esse testemunho como cristã, né? Estou falando assim, de alguém que nasceu no Evangelho e que teve a oportunidade de fazer escolhas que não eram Cristo, mas que abriu mão de conhecer outros mundos para ficar no reino de Deus, né? E é isso, assim, basicamente é isso. E aí eu estava querendo falar da carta de Tiago, porque foi para mim uma experiência muito boa com os jovens, sobre falar, sobre o amor ao próximo. E é só a vida cristã que nos faz entender realmente o que é o amor ao próximo, né? E Tiago nos ensina isso e eu vejo através do que Deus tem me ensinado também, a amar ao próximo. Ai, meu Deus. Eu não sei. Eu não sei se teve lógica o que eu falei, assim. Porque... Se alguém quiser quebrar a cara, pode ir pro mundão. Né, Junoca? Mas o conselho foi dado. Não é necessário, não precisa passar por isso. Porque ninguém sabe se vai poder voltar. Se vai dar tempo de voltar, se tem condição de voltar. Assim... Né? De sair dessa... Não, isso é uma verdade, né? Você não sabe, você não conhece o dia de amanhã. Aí você, eu quero viver isso, né? Eu quero experimentar isso. Eu quero conhecer aquilo que todo mundo vive. Você tem direito. Você tem direito de querer sair e viver isso. Mas realmente, como você disse, não é a segurança de que você vai voltar. E o mais interessante disso, pode ser que valores tão preciosos que existiam no seu coração, na sua vida, sejam destruídos porque você decidiu conhecer um mundo que não precisava conhecer. Valores preciosos, ligados a amor, respeito, ligado à dignidade, que você não precisava perder, que você não podia perder, mas porque você fez escolhas de conhecer outros mundos que não precisava, você acabou perdendo. Então, eu não sei, eu fico imaginando, assim, mas tem gente que pode me achar covarde, né, porque eu não quis viver isso. Mas eu particularmente acho que todo aquele cristão, dentro do nosso contexto de mundo hoje, que é tão fácil fazer um monte de coisa errada, né? Todo aquele cristão que opta, né, que escolhe agradar a Deus, ele está sendo muito corajoso. Bom, então eu me vejo como corajosa. Corajosa. Bom, a minha visão, né? Tem gente que vai achar assim, ai, que nada, você é meio covarde porque você não quer vivenciar as loucuras que podem ter aí. Tem loucura que eu já vivencio, e que não é, que é saudável, tem loucura saudável, eu vivencio as loucuras saudáveis. Então, pra mim, é que nem chocolate e beterraba. Eu gosto dos dois, mas eu posso escolher um deles, não tem necessidade de, né? Ou eu não gosto, por exemplo, né? Eu vou pegar uma coisa que eu não gosto, melancia e morango. Eu vou escolher o morango que eu gosto, né? Então é o direito de escolha mesmo. É um direito de escolha. E eu respeito a escolha de alguém que queira sair, mas eu acho que é perigoso demais. Não sei. Agora a gente tem pouco tempo. Ai, tem 4 E a gente vai se despedir. Eu posso deixar um versículo? E o Junoca tá perguntando se doeu. Não doeu. Olha, é porque eu falo demais, eu já tava tão preocupada, só Deus sabe. Deixa eu só deixar um versículo para vocês. Eu queria deixar um versículo. Tá, tem 20 segundos. 20 segundos? Não faz isso comigo, não faz isso. Então, olha só. Eu quero falar de uma coisa bem bonitinha. Peraí, deixa eu achar aqui, não faz isso comigo, não. Ai. Não, calma, não faz isso. Não faz isso, por favor, não faz.
Não faz. 5 segundos. Que horror!